Olá, bom dia. Aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, professora Marlúcia Brasil, no canal, dando as boas-vindas para vocês. Aquele que não é inscrito no canal, eu espero que se inscreva, que compartilhe. Se gostar, dê o seu like, né, o seu joinha. Se não gostar, dê o seu dislike e comente. É muito importante o comentário, porque esse comentário vai ajudar o canal a crescer, tá? E esse canal é um canal onde eu faço interpretações de texto, de preferência de músicas pedidas pelos inscritos aqui no canal. E também de poemas que às vezes os poetas me mandam e pedem que eu faça a interpretação de crônicas, sempre textos curtos, porque senão o vídeo fica muito longo e acaba ficando cansativo. Tá? E então eu peço que vocês, né, mandem para mim. Aqui no canal, você ativa também o sininho, que é sempre para você receber uma notificação de que tem um vídeo novo aqui no canal. E aqui embaixo vocês vão encontrar uma aba escrito Mostre Mais. Ali eu vou colocar o resumo da obra de hoje, a letra da obra de hoje e também o link onde você será direcionado para ouvir a música de hoje. Hoje eu estarei atendendo o pedido do inscrito no canal Arthur Arenari. Ele me fez um pedido da obra da Beija-Flor, de Nilópolis, 2017, que foi uma homenagem a José de Alencar, com a obra dele, Iracema. Bom, Iracema, assim, sintetizando, é a história do povo brasileiro de acordo com José de Alencar. O Martim, que era o português, colonizador, chegou aqui, se apaixonou por Iracema, que era a Índia, né, nativa, e os dois se apaixonaram, tiveram um romance bastante conturbado, e desse romance nasceu Moacir, que foi o primeiro brasileiro, realmente brasileiro. Então, conta-se aí, tem toda uma história, é muito bonito o romance Iracema, e a gente acaba sempre estudando isso aí nas escolas de segundo grau, né, para conhecer a história brasileira através da literatura. Então, vamos lá. É preciso que a gente saiba determinadas coisas, termos que aparecem na letra. Eu sempre digo aos meus alunos que, quando for interpretar um texto, procure estar com um dicionário do lado. Porque quando você desconhece uma palavra, você pode errar uma interpretação inteira. Então, você tem que ter o dicionário, porque o dicionário, ele te abre portas, ele te mostra os vários significados que essa palavra pode ter. E então, dentro do contexto, né, você acaba descobrindo aquilo que a palavra realmente está dizendo. Porque existe o texto e existe o contexto. Então, são coisas diferentes. O texto é aquilo que está escrito na linha, tá? E o contexto é aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que está subentendido. A interpretação do texto, quando você faz olhando a parte gramatical, é uma análise de texto, não é interpretação de texto. É análise de texto. Aí você vai analisar se foi escrito corretamente de acordo com a ortografia, com a gramática. Isso é análise de texto. Quando você vai fazer interpretação de texto, é aquilo que está nas entrelinhas do texto. É a história que está sendo contada que você vai percebendo. Eu sei que tem colegas que fazem interpretações de texto e vendo sujeito, predicado, não sei o que. Isso é análise, gente, isso não é interpretação. Interpretação é muito mais que isso, tá? Então, vamos na interpretação de texto. Araquém bateu no chão, a aldeia toda estremeceu. O ódio de Irapuã, quando a Virgem de Tupã se encantou com o europeu.
Nessa casa de caboclo, hoje é dia de ajucar. Duas tribos em conflito, de um romance tão bonito, começou meu Ceará. Então vamos lá, né? Araquém bateu no chão. Quem é Araquém? Araquém é o pai da Iracema. Ele chamava-se Araquém, o índio, né? E ele também era pajé, de acordo com o romance, ele era pajé da tribo Tabajara, que era a tribo de onde a Iracema é oriunda. A aldeia toda estremeceu o ódio de Irapuã. O Araquém estava como pajé, ele bateu, quando fala que bateu no chão com a lança, né, é um ritual indígena quando ele chama os indígenas para a guerra, tá? Então ele bate no chão, até mesmo hoje nas religiões afro-brasileiras, quando um caboclo, que seria o índio, está incorporado, ou um preto velho está incorporado, quando bate com o porrete no chão, ou bate com o pé no chão, está chamando, está avisando que está entrando em guerra, tá? Está avisando que está ali para defender alguém. Entrar em guerra não significa sair matando, tá, gente? Entrar em guerra é combater. Então, quando o caboclo bate com o pé no chão, ele está combatendo o mal. Isso quando está na religião, tá? Na religião afro-brasileira. Quando o preto velho bate com o porrete no chão, ele está combatendo o mal. Guerrear não significa sair matando, dando tiro, tá bom? Bom, então ele provocou o ódio de Irapuã. Quando a Virgem de Tupã, quer dizer, Tupã e Irapuã são deuses, né, indígenas. A Virgem se encantou com o europeu. A Virgem é Iracema. Ela se encantou com o europeu, que é o Martim, que estava chegando como colonizador. Nessa casa de caboclo, hoje é dia de ajucar. Então, nessa casa, na aldeia, era dia de tomar ajucar. O que é ajucar? Bom, ajucar, ele é uma bebida sagrada indígena, que provoca, assim, alucinações, né? Os índios fazem aquela bebida e tomam, porque ela tem uma dose, um teor alcalino, que provoca, como se fosse a cachaça pra gente, entendeu? Mas ela é meio leitosa, assim, e ela provoca alucinações, né? Entre os indígenas. Duas tribos em conflito, de um romance tão bonito, começou meu Ceará. Então, nós temos aqui o Irapuã, que é o chefe dos Tabajaras, que é inimigo do Martim, né? E nós temos duas tribos, a tribo de Iracema e a tribo do Martim, que eles chamam de tribo, né? Que vieram de lá da Europa. Para eles é uma outra tribo, porque são pessoas diferentes. Então, essas duas tribos estavam em conflito, os colonizadores e os índios. Mas a Virgem Iracema se encantou pelo europeu, que era da tribo que estava em conflito, né? Então, os dois se apaixonaram. E Araquém não aceitou, por isso ele bateu com o pé no chão, né? Bateu no chão e avisou que ele estava guerreando, ele estava combatendo aquele romance. Pegonamerê, Areté, Anamá. O que significa isso? Isso é uma... Amerê, Areté, Anamá são termos indígenas que é para você pegar e colocar a bebida para tomar e aí sair para a guerra guerreando, procurando, né, acabar com aquela situação que eles não estavam concordando, no caso aqui o romance dos dois. Bem no coração dessa nossa terra, a menina moça e o homem de guerra, a menina moça é Iracema, o homem de guerra é o Martim. A menina moça e o homem de guerra, ele sente a flecha, ela acerta o alvo. Porque conta a história de Iracema, que Iracema se assusta com a chegada do Martim. Ela está descansando, o Martim chega, ela se assusta, então ela joga, ela dá uma flechada nele.
Então, a Índia na floresta, o branco apaixonado. Quer dizer, ele foi literalmente flechado, né? No caso, pelo Cupido. E Iracema ao mesmo tempo. Iracema se assustou com ele, deu uma flechada nele, mas ele não se sentiu ferido, ele se sentiu apaixonado por ela, né? Vem para minha aldeia, beija-flor, Tabajara, Pitiguara, bate forte o tambor. Um chamado de guerra, minha tribo chegou, reclamando a pureza da pele vermelha. Bate o coração de Moacir, o milagre da vida, me faz um mameluco na Sapucaí. Ó linda Iracema, morreu de saudade, mulher brasileira de tanta coragem, um raio de sol, a luz do meu dia, iluminada nessa minha fantasia. Então aqui ele conta, resume a história. A Iracema assustou com a chegada do Martim, deu uma flechada nele, achando que estaria matando, se defendendo, só que a flechada teve efeito contrário, porque ele se apaixonou. E essa paixão dos dois gerou um encontro de almas, né? E o coração do Moacir, que no caso é o filho de Iracema, porque ele diz: bate o coração, reclamando a pureza da pele vermelha, bate o coração de Moacir. Então ela se apaixonou por ele, os dois se encontraram, se amaram, ela engravidou, que o Moacir é o primeiro brasileiro que nasceu. Então, que é filho da Iracema e do Martim. E aí, então, né, a Beija-Flor trouxe isso para a Avenida, essa história para mostrar para a Avenida. A jandaia cantou no alto da palmeira. A jandaia é uma ave que canta lindamente no sertão. O nome de Iracema, então ela ficou gritando. Lábios de mel, riso mais doce que o jati. Jati é um tipo de mel, né? O jati é uma que a gente fala mel de jati. É uma abelhinha pequenininha, sabe? Mas ela não, a ferroada dela não chega a doer. Ela quase não dá ferroada. Ela entra assim no cabelo da gente e se enrosca tudinho no cabelo da gente. Eu sei porque o meu cabelo já ficou enroscado com jati. Então, a Iracema tinha lábios de mel. Então, quando o Martim a beijou, provavelmente, né, gostava de doce. Então, se apaixonou por ela através do beijo. Linda demais, Cunhaporã, Iterei. Então, está falando na linguagem indígena, Cunhaporã, Iterei. É linda menina de cabelos negros, como a graúna, que é também uma ave que tem uma penagem negra, reluzente, muito bonita. Vou cantar Juremê, 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 vou contar Juremá, Juremá, Juremá. Juremê, Jurema é uma árvore. Dessa árvore se faz essa bebida que também provoca alucinações. Então, dentro da religião afro-brasileira, na parte de caboclo, se fala Juremê, Juremá para Jurema, né? Se fala que a Iracema é a Índia da Jurema, porque essa árvore, a Jurema, era mais comum ali na tribo da Iracema. Uma história de amor, meu amor, é carnaval da Beija-Flor. Então, a Beija-Flor, ela chegou em 2017 trazendo a história do povo brasileiro. Ela conta que o povo brasileiro nasceu no estado do Ceará. Então, o Ceará foi o berço da família brasileira, é o berço da comunidade brasileira. E ela traz essa história para a gente. Eu acho muito interessante que a gente conheça a história, porque a literatura, ela acaba refletindo historicamente, né, tudo o que realmente aconteceu. Eu posso, por exemplo, agora que nós estamos passando por uma pandemia no país,
eu posso escrever poemas sobre o vírus, o que ele trouxe para nós de bom e o que ele trouxe de mal. Daqui a alguns anos, esse poema que eu escrevi contará a história desse vírus. Então, quando o autor ele conta uma história, quando ele escreve contando uma história, essa história pode não ser história com H, que é a verdadeira, e sim história, só com E, que é inventada. Mas ela acaba se tornando, entrando nessa roda viva e acaba se tornando um ponto de referência. Então, nós não tínhamos na nossa história com H algo que nos servisse de referência como que nasceu o povo brasileiro, né? De quê? De onde que veio o povo brasileiro? Qual foi o primeiro brasileiro? É aquele que nasceu aqui, mas se ele veio, de repente pode ter vindo, né, da Europa um casal e a mulher veio grávida, aí ele nasceu aqui, ele é brasileiro, mas toda a história dele, de DNA e de tudo, é tudo da Europa. Então ele nasceu no Brasil por acaso. E nós precisávamos de uma referência de onde que surgiu o povo brasileiro. O povo brasileiro surgiu da união do indígena com o europeu, do africano que veio para cá com o indígena, do africano com o europeu, mas tinha que ter o indígena, porque o indígena que era nativo, é nativo do Brasil. Então, essa, que é o mameluco que a gente fala, né? Que é a união do indígena com o europeu. Essa união é que a gente precisava, o Brasil precisava de algo que nos mostrasse de onde que viemos realmente, o povo brasileiro, né? Como que nasceu. E José de Alencar nos deu esse presente. Ele acabou escrevendo a história de Moacir como o primeiro brasileiro e nordestino, né? Esse povo maravilhoso do Nordeste, que realmente foi assim, é tudo, né, para o Brasil. Eu amo muito o povo nordestino. Então aí está, né, a interpretação da letra da música que o meu querido, deixa eu ver aqui que eu guardei o nome, Arthur Arenari, nos trouxe. E aqui também eu coloco para vocês o resumo da obra de José de Alencar, que eu aconselho que quem leu, releia novamente, né? E quem não leu, leia, né, pela primeira vez. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu like. Se não gostaram, dê o seu dislike, compartilhe, comente. E até o próximo vídeo.